Os fertilizantes são essenciais para a agricultura. Os adubos garantem a nutrição necessária na hora do cultivo, principalmente em biomas como o Cerrado. Mas o Brasil ainda depende da importação dos insumos de países envolvidos em conflitos, como a Rússia e a Ucrânia. A promessa do governo brasileiro é aumentar a produção de fertilizantes nitrogenados pela Petrobras nos próximos 2 anos. Enquanto os produtores aguardam os investimentos, o mercado sofre com a alta nos preços. Veja na reportagem. A safra 2025-2026 mal começou e os produtores já estão preocupados. Numa propriedade com 360 hectares, a dona Marisa produz diversos tipos de grãos, como soja, milho e sorgo. Para o plantio dos próximos meses, foram investidos R$500 milhão na compra de fertilizantes, um valor que fica mais alto a cada ano. Mas deixar de comprar o insumo não é opção. Tudo demanda muito fertilizante, né? A soja é um pouco menos exigente, mas o milho não. O milho você pode ter plantado alguma coisa com muita adubação. Se você quer produzir bastante milho, você tem que fazer uma adubação pesada, como se não tivesse ido nenhum grão de nada ali, né? Muito calcário, muito gesso, muito KCl, muito adubo de base, ureia, né? Então não tem como produzir o que a planta tem capacidade sem essa adubação. Os adubos são considerados alimentos das plantas. São fundamentais para complementar o solo com os nutrientes, principalmente o composto NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. O avanço tecnológico desses produtos, aliado a práticas agrícolas sustentáveis, é o que assegurou uma maior produtividade do campo e aumento da segurança alimentar no mundo. Avanço que a dona Marisa acompanhou bem nos mais de 60 anos nos quais é produtora, inclusive presenciando e participando da expansão agrícola do Centro-Oeste. A terra do Cerrado é fraca, né? Tem muito alumínio, então sem calcário, sem uma adubação adequada, né? Assim como a gente tem uma nutricionista, a terra tem, né? Um nutricionista deles que tem que colocar tudo que eles pedem, senão você produz mais ou menos, né? O desafio da dona Marisa é enfrentado por muitos outros agricultores aqui no Brasil, com os conflitos internacionais dos últimos anos e as incertezas geopolíticas recentes. Os fertilizantes estão cada vez mais caros e os produtores incapazes de arcar com esses custos que, para garantir uma safra assim, farta, chega a 40% de todo o investimento nas lavouras. E o que se vislumbra no horizonte é a pior desse cenário. O Brasil é o quarto maior mercado consumidor de fertilizantes e importa cerca de 90% de tudo o que precisa. Em 2024, foram importadas mais de 45 milhões de toneladas do insumo, recorde que deve ser quebrado em 2025, que no acumulado de janeiro a julho registrou 24 milhões de toneladas, volume 9% maior do que no mesmo período do ano passado. Já o preço disparou. São $30 a mais por tonelada dos produtos, aumento médio de 10% em apenas 12 meses. Nós temos observado algumas das piores relações de troca dos últimos anos. Entre o início do ano de 2025 e meados de julho, os preços do MAP, que é um fosfatado muito usado no Brasil, eles aumentaram 20%, enquanto as cotações do SSP, que é um outro fosfatado muito usado no Brasil, subiram 28% desde janeiro de 2025. E o que está por trás desse cenário é uma dinâmica entre a oferta e a demanda que está bastante pressionada e isso tem sustentado os preços em alta. O que tem justificado isso são as ações dos principais países exportadores. As guerras no leste europeu e Oriente Médio fizeram encarecer os preços dos fertilizantes com origem na Rússia, Ucrânia e Irã. Diante da falta de fornecimento internacional, a China, outra grande nação produtora, está limitando as exportações, enquanto a Índia, segundo país com maior consumo de adubos, corre para repor os baixos estoques locais. Para piorar a situação brasileira, a União Europeia e os Estados Unidos prometem impor sanções contra países que comercializem com parceiros envolvidos em confrontos armados. Esses países sancionados, eles têm problemas de colocar o seu produto no mercado. E o Brasil, sendo muito dependente desses fertilizantes, enfrenta um enorme desafio. O país, o Brasil, precisa urgentemente de uma política de desenvolvimento da sua indústria nacional de fertilizantes. Não existe mágica, nós não vamos sair de uma dependência de 85% para uma total independência num passe de mágica, mas nós precisamos começar. Essa política já existe e foi criada em 2022. O plano é diminuir a dependência do mercado nacional para 45% de importações.
Apesar dos poucos avanços nos últimos anos, o governo promete atender 35% da demanda nacional até 2027, com a produção de fertilizantes pela Petrobras. Enquanto não se torna realidade, resta ao campo imaginar essa possibilidade. Se daqui a uns 5 anos o Brasil conseguisse produzir 30%, 40%, em vez de ter que importar 90%, importar só 60%, seria um benefício para o produtor? Seria um alívio, um respiro para o produtor? Muito grande, né? 60% a menos de custo, né? Seria no que a gente compra, né? Então seria muito bom, porque nós temos fretes caríssimos, né? Nosso modal é todo rodoviário, então isso encarece demais para trazer os adubos, né? Já vem de outro país num navio, que os nossos portos são caríssimos para fazer a descarregamento, né? Então tudo isso impacta aqui na roça, tudo isso impacta.